Olá, estamos aqui de volta com o Raça na TV. Nosso programa que já está se tornando tradicional também na TV, uma vez que todos já conhecem a revista Raça, que tem 21 anos de existência. E agora, além de estar na web, de estar nas redes sociais, você também pode ver as melhores entrevistas da revista Raça também pela TV. E hoje eu estou aqui com o meu amigo, né? Eu que sempre fui um entrevistado dele, pela primeira vez vou entrevistá-lo, Moisés da Rocha, que tem mais de 40 anos, acho que, de profissão na área de comunicação e principalmente no rádio, né? Área de comunicação que a gente tem a presença muito, infelizmente ainda pouca, de negros. Né? Hoje mesmo na televisão você tem poucos apresentadores, no rádio poucos apresentadores, e o Moisés para nós sempre foi uma inspiração muito grande, porque há 40 anos ele já estava ali com o seu trabalho se impondo e querendo colocar o negro nesta área que é tão importante, né, Moisés? Moisés, muito prazer estar aqui no Raça na TV. E começa por aí, como é que é esse negócio do rádio, como é que é esse negócio da comunicação, como é que é esse negócio do negro nessa presença que você tem história para contar? Primeiramente, a honra toda minha, né? Toda minha de participar, ser aí, nós estamos praticamente na mesma batalha, mesma trincheira, encontrar aí um parceiro, né, de luta contra o racismo, né? E contra o preconceito, o empoderamento também do homem e da mulher negros, né, na sociedade em todo o Brasil, né? Agora, essa história começa com a vida da gente, na realidade, né? E eu tenho, por exemplo, 50 anos de profissão como radialista, né? 50 anos de profissão como radialista, 40 anos somente na Universidade de São Paulo, com o programa Samba Pé de Passagem, 40 anos. Daí a gente procurando expandir e trabalhar com todos os meios de comunicação, levando sempre o samba, em espécie de rádio, TV. Por exemplo, no rádio a gente nunca transmitiu somente pela rádio USP, pela USP FM, né? A gente tem a USP FM, sempre trabalhamos 2, 3 ou mais emissoras, onde houver espaço, a gente vai ocupando. Acho que essa é a política que a gente procura desenvolver, né? Tem espaço, estamos lá na Rádio Varginha, em Minas Gerais, a Rádio Itaquaritinga, muitas cidades aí, no Rio de Janeiro também. Você é de Ourinhos, né? Estou de Ourinhos, estado de São Paulo. Você é paulistano como eu sou de Santo André, né? Certo. Mas a minha família é ali da região de Bebedouro, Certo. Ribeirão Preto, né? Então a gente tem uma presença muito grande no interior. Somos negros do interior, né? Embora que eu tenha nascido aqui do lado, na capital, tenha sido criado na capital, mas eu tenho essa coisa do interior. E a presença também eu estava falando de 40 anos, 50 anos, eu ainda estava achando assim, 40 anos, mas é 40 anos de programa, programa da USP. 17 anos, né, de vida, né? Programa da USP. Mas me fala um pouco, quais foram as mudanças? Eu vou chegar no samba, mas eu queria que você me falasse um pouco, antes de nós chegarmos no samba, quais são as mudanças que você percebeu, você que é um ativista, que é um militante da causa negra também, quais são as mudanças fundamentais que a gente teve nesses últimos anos? Você presenciou tudo isso, você como jornalista, como um homem de comunicação? Praticamente fui colocado, né? O samba mandou me chamar, né? Tem uma música, o samba mandou me chamar. Mas a cultura popular, na realidade, né? Eu vivo no meio da cultura popular, a gente falou sobre Ourinhos, desde as manifestações rurais, né? De onde vem o samba também, né? As festas religiosas, aquela coisa toda, passando através da vida. Pois eu também, antes mesmo de entrar para o rádio, era cantor, achava que seria cantor como profissão. Aí, quando tive a oportunidade de ser chamado para o rádio também, na Rádio Cometa, antiga Rádio Rede Pedroso Júnior, ali no Mercadão, perto do mercado de São Paulo, né? Na realidade, né, uma coisa interessante na minha carreira é que a maioria dos locutores de São Paulo, até os anos 50, até a atualidade também, agora já surgiram cursos nas universidades, depois da legalização, né, da oficialização da profissão, mas a maioria dos locutores vieram sempre do interior, a maioria. Eu era um dos raros locutores que iniciando a carreira aqui em São Paulo, né, aos 20 e poucos anos e tal. Mas aí quando vou então para o rádio, eu resolvo seguir somente a carreira como locutor. Porque você faz bem uma coisa ou outra, né? Não adianta, lógico, já fiz, incidentalmente, já fiz teatro com Plínio Marcos, faz parte da militância da gente também, né? Contra a ditadura, aquela coisa toda tal. Mas você tem que ter uma definição.
Eu não posso ser locutor, ator, cantor, dublador, sabe? Tudo que você vai fazer, simultaneamente, não dá para você acaba não fazendo nada direito. Eu resolvi, então, optar pelo rádio e TV, claro, né? Pela comunicação. E o samba acaba me tocando desde criança, lógico, né, desde a vida toda, pela formação familiar também, pai, mãe, família, né, participações desde criança. E quando eu tenho a oportunidade de chegar ao rádio, então, através da Rádio Cometa, eu inicio logo fazendo como locutor, apresentador e programador também, e sempre procurando abrir espaço para os cantores negros, que sempre foi muito difícil principalmente em São Paulo. Moisés, uma coisa que me chama muito a atenção, você que, enfim, você é uma história viva do samba, principalmente do samba aqui de São Paulo. Eu vejo cada vez mais a presença de brancos no samba, né? Inclusive na direção. Nada contra, porque, enfim, nós somos um país em que a gente luta por igualdade, então nós queremos que negros e brancos estejam em todos os espaços. Mas, por exemplo, o samba que começou com os negros, né? A gente conhece toda a história, né? Seu Nenê, eu tive a felicidade de entrevistá-lo, dele contar um pouco a história de como é que começou o carnaval aqui. Hoje você tem poucas histórias, eu acho que no primeiro grupo talvez uma ou duas, cuja direção sejam negros que estejam. Existe um embranquecimento do samba nas escolas de samba, mas também na composição, na harmonia. Eu queria que você me falasse um pouco, você que está presenciando isso aí há mais de 40 anos, como você vê isso? Olha, eu acho, por exemplo, desde a ditadura de Getúlio Vargas, por exemplo, nos tempos aí pós-república, o início de república também, quando o negro era perseguido por jogar capoeira, né, pelos seus festejos, sua maneira de festejar, a sua maneira, né, de acordo com a tradição, ser segregado e ser considerado isso é coisa de negro, né? Então o branco não se misturava, o senhor da Casa Grande não se misturava, deixa eles fazer a festa deles lá, até as visitas dos religiosos, os religiosos, principalmente os protestantes que se escondem muito, que chegaram ao Brasil e vieram fugidos da Guerra da Secessão nos Estados Unidos, né? Quando chegam para cá, vieram para um paraíso, né? Que ainda é sobre regime escravocrata, o seu último país praticamente, né? A libertação dos escravos e tal. Mas eles, quando visitavam os fazendeiros, tá? Os cultos e rezas, as visitas paroquiais, aos paroquianos eram feitos, primeiro, uma cerimônia, um culto na Casa Grande, e depois o cara podia dar até uma passada pela senzala para dar uma olhada na senzala, né? Ou jogar aspergir alguma água benta, por exemplo, o cara que está lá na senzala, mas nunca não houve assim, uma oposição forte numa tomada. Mas há umas coisas interessantes também. Nessa história toda, quando chega no período da ditadura, o Getúlio Vargas, que tanto espancou, tanto mandou com sua polícia também o DIP, né, em cima também dos negros, das manifestações negras, onde se jogar capoeira era proibido, samba era proibido, tudo é feito às escondidas, né, que era sinal de malandragem, de vagabundagem, aquela coisa toda, coisa perigosa e tal. Mas depois ele começa a se apoderar. Opa, samba é um negócio que dá certo, né? É popular. Opa, o gringo está gostando. Opa, a coisa está indo para o exterior. Começa a Pixinguinha a viajar para o exterior, começa a música viajando para o exterior, falando sobre o samba. Nem estou falando sobre o carnaval. Mas começa então a se investir no samba também. Opa, deu certo, ele vai, se apropria, né? A classe dominante vai se apropria. Assim aconteceu com o samba. Assim acontece, então, vamos chegar às escolas de samba. Então, lá atrás, no Carnaval, desfile do Corso, na Paulista, por exemplo, na Paulista, Brás, aquela coisa toda, onde tinha um grande centro cultural também, no Largo da Concórdia, por ali, né, com os imigrantes, aquela coisa toda. Então, até a Paulista, né, dos Barões do Café, aquela coisa toda, lógico que não tinha negro, né? Se fosse alforriado, o cara para mostrar que ele estava lutando também, ou o cara que era pró, né, abolição e tal. Mas então, e o negro fazia sua festa na porta da igreja dos negros, né? Que ficava ali na Almeida Prado, lá em cima, né? Rosário dos Homens Pretos. Exatamente. Onde na sua gestão, na secretaria, uma coisa vai puxando outra, né? Você consegue colocar lá uma estátua, homenagem, né? Um trabalho muito de Zumbi, belo, né? São Paulo era Palmares, a única cidade que não tinha São Paulo uma estátua de Zumbi dos Palmares, eu sempre falo isso. E tem de Bandeirantes, né? Exatamente, que, muito, aliás, né? Demais, né? Um deles até que destruiu o quilômetro dos Palmares. Então lá a nossa briga era para que tivesse, e hoje a gente tem ali. Né? Que aliás era um cemitério ali,
poucas pessoas sabem, era um cemitério de escravizados ali. A gente ergueu uma estátua de Zumbi dos Palmares. Ali também ficava a igreja, a primeira igreja, inclusive, né, dos pretos. Né, os pretos eram ali, depois foi para o Paysandu, foi para a Foi periferia. para a Aliás, periferia. nós estamos falando, depois do Rio, falando isso, depois é claro, do Rio Anhangabaú, nós estamos subiu a falando São João, isso, que viria a ser a Avenida São João, aí por sorte quis o destino, quis Deus que acabasse ficando no Lago do Paysandu. No Lago do Paysandu, poucas pessoas sabem, porque nós estamos falando de São Paulo de 200 anos atrás, né, 300 anos, que se resumia ali ao pátio do colégio, a igreja ali de São Bento e o colégio de São Bento, que já havia, e ali tinha também num local muito, a igrejinha, que era a igreja do Rosário dos Homens Pretos, bem ali onde é a Bolsa de Valores hoje. Com a reforma naquela época da cidade, tudo ficou ali, o pátio do colégio ficou ali, o colégio dos freios ali ficaram. Agora, a igreja tinha que ir para a periferia. A periferia era depois do rio do Paysandu. Jesuítas, né? Dos jesuítas. Aí, depois do rio era a periferia. Aí era longe, era mato. Vamos lembrar que tudo era mato. Aí vamos jogar a igrejinha. Quer fazer barulho, vai fazer lá no meio do mato e tal. Que era depois do rio, né? Que era depois do rio, que ali era um rio ali no Paysandu. E hoje, no Anhangabaú, e hoje a igreja fica lá. Exatamente. Mas a gente está falando mais recentemente, e eu acho importante isso do que você está falando. Eu acho que é um histórico aqui, porque eu vejo também no futebol, né? O futebol, quando não dava... O futebol começou como uma coisa de elite, dos brancos e tal. Negro não podia nem jogar, né? Exatamente. Depois popularizou, os negros assumiram... Na realidade, não se misturavam, né? Exatamente. Não queria senzala, senzala. Exatamente. E hoje que o futebol começa a não dar muito dinheiro, você vê que também há um embranquecimento, porque há uma elitização, existem as escolinhas de futebol, você precisa ter dinheiro para entrar nas escolinhas, aí, enfim, aquela coisa que a gente sabe. Agora o samba... Faz muito tempo, né? Agora o samba também... Só desculpa uma coisa só, interrompendo aí, mas eu vejo o jogador de futebol, nem preciso citar nomes, os mais famosos do mundo e tal, é uma espécie de... É como se estivesse trabalhando não está preocupado com ascensão social. Primeiro também porque o camarada sem formação básica, sem uma formação de valorização racial como pessoa, aquela coisa toda, a primeira coisa que o camarada faz, ele é se desligar da comunidade dele, nunca mais aparecer lá, comprar um carro importado e começar a desfilar no meio de uma sociedade para a qual ele foi formado apenas como servidor. Desculpa, pode ser até meio chula a comparação, mas é um criador de cavalo de raça. Hoje o empresário é como tem a cara que tem raras e faz cavalo de raça. É o camarada que teria uma escola de gladiadores, por exemplo. Você serve, é muito bom para lutar, então você vai lutar, vender, o camarada vende o passe, assim é o passe de um jogador hoje em dia, tal, de um Neymar, seja lá quem for, por mais valoroso que seja, o camarada acaba ele é valorizado porque é um cara, um puro sangue, criado, que vai render um bom dinheiro e até para lavagem de dinheiro, que é o que mais existe praticamente em todo o mundo, né? É uma prestação de serviço bem glória até, né? Bom, voltando para o samba. Voltando para o samba, né? Então é o seguinte, o samba é mais uma coisa que deu certo e que deu resultado, e com o aparecimento da mídia e com a apropriação praticamente até indébita da mídia, principalmente da mais poderosa Casa da Globo, que passou a tomar conta de todas as tradições carnavalescas, é uma coisa que deu certo. A classe dominante, todo mundo quer estar no carnaval, porque ele não quer lá para ver baiana, desfile baiana, ver sambista, ver aquela negrada toda sambando, povão, aquela coisa toda sambando, né? Ele não quer isso aí. Ele não quer, porque passou o carnaval, o cara não aparece na quadra nunca mais, ele aparece só no carnaval. Ele compra um espaço dele, um camarote. Agora, quando passa a escola de samba, o cara está olhando o camarote, o cara está fazendo outras coisas lá dentro do camarote que não tem nada a ver com o carnaval, não é isso? Eles montam até piscina. Na hora que passa, o cara está tocando, show, né? Tá tocando tem muito. Tem um show, de repente tem um show de axé, de qualquer outro, proibidão e tal, e a escola está passando lá. Por exemplo, as tomadas que a TV faz, por exemplo, você veja o surgimento, com todo respeito, né, mas do pessoal que não é do samba, mas é o pessoal televisivo, as caras televisivas, principalmente mulheres, né, que é essa exploração explícita que se fazem do carnaval também, do turismo sexual. Né, o governo fala tanto no exterior, mas fala-se combate ao turismo sexual, mas o que acontece é isso aí.
né? Quase que não falam nem de futebol mais, né? Porque os jogadores já estão lá, né? Mas o pessoal, você compra uma fantasia lá em Xangai, qualquer lugar, né? Em Pequim, quando você desembarca, você já recebe a fantasia, já cai na escola, já está desfilando, já, sabe, sem saber, sem nada. E as mulheres, as grandes caras televisivas, né, são as musas de bateria, musa não sei do que, madrinha não sei do que lá, aquela coisa, entra, faz umas aulas de samba, com o personal trainer, né, toma umas aulas de samba, e são os grandes destaques do carnaval, são os corpos, né, os corpos e caras das mulheres bonitas no carnaval. É isso que mais aparece. Não aparece uma baiana, não está com um passista, isso não existe mais, principalmente no carnaval mais explorado nesse sentido, que é o do Rio de Janeiro, cuja cópia é feita do que há de pior pelo Carnaval de São Paulo, muitas vezes, né? Nesse aspecto, né? Aí passou a ser o quê? Por isso, e também, além do desaparecimento desse preconceito em relação ao espetáculo, né? Ao Carnaval em si, ele transformado no espetáculo, um teatro ambulante, ele é transformado numa coisa para gringo, para turista ver. Né? E nem é para participar mais, porque o camarada não participa nem na comunidade dele. É aquele carnaval confinado, o cara entra lá dentro do ônibus, lá na vila, na vila Inhocuné, periferia, entra no ônibus, quando chega desembarca na Praça Campo de Bagatelle, falando sobre São Paulo, né? Pela periferia, entrou no ônibus, desembarcou, entrou na concentração, se armou, passou, desfilou, sai, entra no ônibus de novo e volta para a periferia de novo. Nem desfilar na periferia no desfile e nem ver o carnaval também de São Paulo. Ele não há participação mais popular. Mas isso interessa por quê? Porque é uma coisa televisiva e é coisa para camarote, é coisa para turista ver mesmo. Agora, por outro lado, também as comunidades negras também não se preocuparam também com essa preservação desse espaço também. Foram abrindo espaço e o que acontece? À medida que o carnaval foi encarecendo, uma alegoria que se fazia com papel, papelão, coisas naturais, passou a ser uma coisa muito cara para televisão, para visual. Tem até um samba, né? Tem um samba de Zeré Ibrahim, que a Beth Carvalho gravou, que fala depois que o visual virou quesito na concepção desses sambeiros, que tudo mudou, encareceu. Para quem que tem o dinheiro na sociedade? Nós. Os negros não são os negros que detêm o dinheiro. O negro não está nesse 1/3 que detém todo o poder dentro da sociedade. Automaticamente acabou tomando conta. Sim, há muito menos negros até nas escolas de samba e muitas vezes até proibidos de sair. Só saem porque acabam fazendo um bom número, né? Mas quem passou a dirigir tudo e tomar conta de fato, e muitas vezes até com desrespeito, né? Há exceções, claro, né? Até com desrespeito, não é mais o negro. O professor Ikeda, que é da Unesp, ele fez escreveu um artigo muito interessante, que ele fala no carnaval no pós-modernismo, o negro não tem mais espaço. Tá certo. Continuando no samba, saindo talvez um pouco das escolas de samba, hoje a gente sabe que o samba foi perseguido durante muitos anos, a capoeira foi perseguida, as religiões de matriz africana foram também perseguidos. E hoje, o que nós podemos observar, e aí não vai nenhuma crítica e nenhum falar, né? Elogio também. Aos novos ritmos como o funk, mas a gente percebe a criminalização do funk, e muitos funkistas falam que é porque é um som da periferia e que foi tão perseguido quanto o samba, tanto quanto, enfim, todas essas manifestações que também surgiram do povo negro, né? Mas o que eu percebo também é que talvez com o avanço da tecnologia, há uma mistureba hoje. Houve um tempo que você poderia ter um pouquinho mais do que era a música popular brasileira, do que era a música romântica, do que era o ritmo. Hoje parece que tudo é ritmo, tudo ao mesmo tempo. E onde é que o samba está nisso? O que você acha dessas manifestações? Como é que você vê essas novas manifestações? Como é que você vê a juventude hoje? Eu queria que você desse um pouquinho panorama na sua visão. Mais uma vez, é uma visão de quem há mais de 40 anos viu tudo sobre música, cultura, evolução e também racismo na sociedade brasileira. São vários detalhes aí, vários detalhes.
Primeiro, eu acho que essa coisa de o nivelar por baixo, né, pelo mais simples, na pessoa não pensar mais, precisar pensar mais, isso é uma coisa, um fator mundial. Eu acho que o avanço da tecnologia também disseminou muito esse espírito, né, esse estado de coisas, porque você vai comparar a música popular, por exemplo, no mundo todo, no mundo, não é só no Brasil, claro que influenciou muito o Brasil também, aquela coisa de você copiar sempre só o que era o lixo que o americano principalmente mandava para cá, vinha através de uma tecnologia lá de trás, muito atrasada. Hoje com a tecnologia moderna, aí todo mundo um dia desse, um rapaz estava dizendo que falou para as moças negras o seguinte: vocês estão se vestindo, se vestindo de Beyoncé, copiando americano e tal, né? Enquanto isso, as meninas que não são da comunidade estão tudo copiando, se botando chapéuzinho, vestindo samba, vestindo chapéu branco e entrando no samba e ocupando o espaço de vocês. Agora, é claro, o meio da comunicação facilita muito isso aí. Então, mas agora, por outro lado, também essa questão da perseguição ou de discriminação com a cultura afrodescendente, né, ou coisa dos negros, a cultura afro e negra, o que acontece também? Lá atrás, esse preconceito é interessante de notar que lá no tempo do machixe e outras danças que surgiram através dos negros também, foram condenadas, entendeu? Eram proibidas, condenadas, tal, não sei o quê. E a sociedade também deu um jeito, ele foi dando um jeito, modificando um pouco e levaram para os salões e virou o sarau que eles faziam, que era só piano, aquela coisa toda. Começaram a dançar machixe de uma outra maneira, mas copiando, não podia requebrar, não podia mover a pelvis, aquela coisa toda, né? Isso. Então, o que acontece? Acabaram levando para os salões. Tudo isso, eles se apropriam de fato, a classe dominante, se apropria, dá um toquezinho, dá uma embranquecida, né? No mau sentido mesmo, dá uma embranquecida e leva para os salões e passa a ser o domínio deles e passa a render dinheiro. Com que se era só diversão, só se divertia, passa a ser fruto de grana em todos os sentidos, em todos os meios. Então, mas o mesmo preconceito que havia contra o machixe, pela maneira de se dançar, aquela coisa escandalosa que era da época e tal, né? O que é que acontece também? Acontece agora com o funk também. No meio disso aí também há o aspecto nocivo, que lógico é condenado pelos órgãos de segurança, aquela coisa que às vezes fingem combater também, a gente finge que acredita que estão combatendo também, não é isso, né? Então é um imbróglio danado, né? Mas que não é função da gente, a função da gente só é observar e falar assim. Isso acaba o quê? Acaba sendo um preconceito. Há pouco tempo aí surgiu um comandante da tropa dizendo que na periferia se chega de tal maneira, não pode chegar da mesma maneira na periferia como se chega nos jardins. A abordagem tem que ser diferenciada, porque aquela coisa toda, porque nós somos mais perigosos, cada periferia é perigoso. Lembrando que os estatutos da PM, por exemplo, há muito tempo atrás e até hoje se segue mais ou menos esta lógica, apesar de lutas de muitos comandantes contrários, mas era assim, o elemento negro sempre motivo de abordagem, sempre que isso é símbolo normalmente de elemento perigoso, né? Isso de marginal, sempre é preconceito, né? E há muito por isso. Mas o cara já chega num agrupamento de jovens negros, já chega metendo a borracha sem perguntar, você não é bate primeiro e pergunta por quê. Você, como cartunista, já abordou muito isso aí, né? Desde os tempos de Pasquim, né? É verdade. Olha, aquelas entrevistas que a gente faz que a gente fala como pode ter acabado, porque o tempo passa rápido quando a gente fala com uma pessoa como o Moisés. Eu quero agradecer a presença do Moisés aqui. Os problemas são muito grandes, né? Mas ele vai voltar ainda aqui no nosso programa, com certeza, porque tem muita coisa a dizer. E agradecer a todos por mais um programa Raça na TV. Obrigado.